Para começarmos, nós vamos usar a função letRecomendação que vamos utilizar e configurar qual será o filme que vamos recomendar. Primeiro, porque vamos começar com A Viagem de Chihiro, por ser um filme livre. Para isso, nós vamos ter que fazer esse texto aparecer para nós. Então nós vamos usar a função teste. Vamos colocar como recomendação. E aí após, nós vamos colocar as variáveis nas propriedades, tanto da altura quanto a largura do nosso texto dividido por 2. E aí então, como vocês podem ver, após nós terminarmos a configuração do texto na função draw de desenhar na nossa tela, nós já conseguimos verificar que consta Viagem de Chihiro. Então já está recomendando para nós e agora vamos alterar de A Viagem de Chihiro para Gera Recomendação, ou seja, será a função que nós utilizaremos para gerar as nossas recomendações. Depois nós vamos gerar os filtros para essa recomendação. Após nós colocarmos o return e a viagem de Chihiro, nós vamos colocar um critério para começarmos a filtrar as respostas. Então nós vamos usar o diff. Vamos colocar o fator de idade maior ou igual a 10, ou seja, com essa função vamos conseguir, após a pessoa informar a idade dela, nós conseguiremos filtrar através desse número qual filme nós vamos recomendar. Então, se a idade for maior ou igual a 10, então retorne para as aventuras de Pi, que está dentro dessa faixa etária de 10 anos. E agora colocaremos a opção de else, ou seja, se sim, se ele atender o requisito de 10 anos, nós iremos recomendar as aventuras de Pi. E se não, que a gente vai usar a função de else, então retorne para a Viagem de Chihiro, que é o nosso filme de classificação livre. Agora pessoal, como nós colocamos o fator de descrição de idade, vamos voltar na nossa função do gera recomendação. Notem que agora, na função de draw, a gente vai conseguir colocar a variável de idade. E assim que a gente preenche, com uma idade de 15, automaticamente nosso filme, a nossa indicação de filme, já vai mudar para as aventuras de Pi. E se a gente tirar uma idade abaixo, a gente vai verificar que já vai constar também a Viagem de Chihiro. Então colocamos o filtro de idade nas nossas funções. E depois disso criaremos outro filtro para os filmes. Utilizaremos o valor de 15 para o gera recomendação. Finalizado isso, vamos para nosso próximo filtro. Criaremos agora o espaço onde a pessoa vai colocar a idade dela. Vamos na função setup e então digitamos create e input para a gente criar essa área de digitação, onde será preenchida qual a idade. Ou seja, 15 anos. Como nós criamos o nosso input, vamos substituir a idade pelo campo idade, ou seja, para ele extrair a informação dessa área, desse botão que nós criamos, e aí sim, através disso nós recomendarmos o filme correto. Então vamos para criar variável let campo idade, acima da função setup e dentro da função draw. Vamos colocar como é que vai ser verificado esse campo idade, ou seja,
ele vai extrair o valor que vai estar dentro da área que nós criamos. Acima da função setup criaremos a variável let campo idade. Através desse valor, vamos filtrar a idade e a recomendação dos filmes. E aí vamos colocar a variável if idade maior ou igual a 14. Vamos criar mais uma indicação de filme e o return para a gente poder indicar. E se a idade for igual ou maior a 14, o filme que nós temos para recomendar seria O Menino que Descobriu o Vento. Agora vamos precisar criar o else ou, se não. Se ele não tiver uma idade igual ou maior que 14, vamos ter que recomendar qual filme. Adicionaremos mais um if e else nosso se sim e se não. Para filmes da idade igual ou maior que 14 anos, seguiremos os mesmos passos. Agora, pessoal, vamos criar mais uma variável dentro da recomendação dos nossos filmes, e por isso, vamos adicionar mais um filme para facilitar o nosso trabalho, para a gente ter filmes em todas as faixas etárias. O filme que vamos adicionar é o Depois da Chuva, com uma recomendação também de 10 anos. Agora que temos nosso filme na faixa etária de 10 anos, a gente vai colocar ele no nosso recomendador, então vamos usar a função if. Vamos criar a nossa nova variável, gosta de fantasia. Para a gente poder filtrar se o nosso cliente, nosso amigo, nosso colega ele gosta do gênero fantasia, vamos recomendar para ele então um filme dentro da sua faixa etária e que tenha a ver com o mundo de fantasia, e se ele não gostar, nós teremos que recomendar um outro filme que não se enquadra nesse gênero. E se ele não gostar de fantasia, nós iremos indicar o filme Depois da Chuva. Agora, além da idade como filtro para o nosso recomendador, vamos ter também o critério se ele gosta ou não de fantasia. Teremos que alterar também e criar uma nova variável, o let, gosta de fantasia. E como que nós vamos extrair esse valor, pessoal? Para conseguirmos obter a resposta para indicar o nosso filme, nós podemos inserir um botão e através desse botão conseguiremos extrair informação de verdadeiro ou falso, uma caixinha onde você consiga assinalar se você gosta de fantasia ou não. Então vamos colocar como falso, vamos constar que ele vai recomendar filmes que não é do gênero fantasia. Se colocarmos true, que na verdade significa verdadeiro, vamos obter a informação de que sim, ele gosta desse gênero. Então vamos recomendar de acordo para ele. Então agora, pessoal, vamos criar o nosso checkbox, ou seja, para a pessoa assinar lá, se ela gosta ou não do gênero. Então, para isso, nós vamos de novo na função setup, vamos chamar o createCheck, com o C maiúsculo, box minúsculo, e vamos perguntar, gosta de fantasia? Interrogação. Podem notar que nós já conseguimos criar. Vou alterar a cor para nós conseguirmos visualizar melhor. Aqui está, nós temos um botão com o critério de gosta de fantasia. Para fazermos a checagem dessa informação como verdadeiro ou falso. Então verifiquem que assim que colocamos a idade preenchemos se gosta do gênero ou não, a recomendação. Vamos organizar novamente as nossas linhas. Agora, pessoal, nós vamos mudar o estilo do nosso texto.
Então vamos, ainda aqui no P5JS, clicar nessa setinha à direita que fica logo ao lado esquerdo do Sketch e vamos no Style CSS, ou seja, vamos mudar as fontes, a margem, a organização do nosso texto. Então aqui, se vocês verificarem, esse margem seria a nossa margem. Então vamos colocar o valor de 30 para dar esse espaçamento e ficar visualmente um pouco mais organizado. Agora pessoal, que mudamos a margem, vamos mudar a cor do nosso fundo. Para isso usaremos o background -color, ou seja, seria o fundo da nossa tela. Vamos usar a função de RGB que é Red, Green e Blue. Tentaremos equilibrar essas cores. No caso eu vou usar 255, 10 e 10 para verificar esse vermelho um pouco mais forte e assim estilizaremos. Vai mudar a aparência da nossa página inicial, então pode ver já conseguiu alterar a cor do nosso fundo. E se vocês clicarem nesse quadradinho, vocês podem verificar vamos ter uma gama de cores para estar escolhendo. E vocês podem deixar da cor que vocês mais gostarem. Agora pessoal, após alterar as cores, mudaremos o tamanho do nosso texto para ficar visualmente um pouco mais fácil da gente ler. E como vamos fazer isso? Nós vamos na função Setup, novamente no Sketch.js. E vamos criar um elemento. Então vamos puxar Create Element. O H aqui é referente aos textos. E aqui, conforme a importância, se é um título ou um subtítulo, nós podemos usar do H1 até o H3. Aqui no caso nós vamos usar um H2. E vamos identificar o que é essa nossa ferramenta que nós criamos. Então ela é um recomendador de filmes. Então vamos digitar recomendador de filmes. E agora nós podemos verificar que já atualizou aqui para nós. Então esse é o nosso recomendador de filmes. Vocês podem explorar, está mudando as cores, o tamanho das letras que vocês gostarem. E também tem o desafio de vocês incrementarem ainda mais filmes nesse recomendador. Muito bem pessoal, obrigado pela atenção.